Gutenberg, prazer te receber aqui. Obrigada pela sua presença, pela sua generosidade de compartilhar seu tempo com a gente. Prazer é meu, Cíntia, estar com você. E é muito bom estar aqui com o seu público também. Bom, eu sou o Gutenberg, todo mundo me conhece como Guto, ficou como meu nome. Eu sou administrador de formação, fiz algumas especializações na área de sociedade, política e pessoas. Estou finalizando o mestrado em biotecnologia e gestão da inovação. Olha a formação da pessoa, né? Toda... Mas isso é importante. Plural. Isso é importante do que a gente vai falar aqui. Porque em cada formação eu fui tentando buscar elementos que construíssem um perfil que eu gostaria de trabalhar. Tanto que no mestrado eu estou trabalhando a questão do fenômeno do trabalho, né? Então, foi nesse sentido. Fiz várias consultorias para empresas, ainda faço algumas, mas o meu forte é a área da educação, gestão educacional, e sempre passando aí pelos temas, grandes temas da gestão, né? Liderança, estratégia, planejamento e operações. Então, caminho um pouquinho disso tudo. E hoje a gente vai falar, então, dos aspectos da liderança, o que é interessante um líder observar. E a gente vem num contexto histórico, a gente pode falar que o papel da liderança sempre esteve presente, né? Desde os primórdios aí da humanidade, o papel de liderança, o papel desse líder sempre se fez presente. Mas é claro que sofreu diversas modificações ao longo do tempo, porque os tempos eram diferentes, as pessoas eram diferentes, o modo de se trabalhar, o modo de se operar, o modo que as pessoas lidavam com os outros e com os equipamentos também era muito diferente, né? E hoje a gente vê esse papel de liderança cada vez mais efêmero, né? Mais passageiro. O que você acha que esse líder de hoje ele tem de diferente, ele tem de especial, os pontos de atenção que o diferenciam, né, de líderes anteriores? Eu estou num ponto muito importante, que é a própria construção da sociedade, das empresas, naquele momento em que esses líderes estavam atuando. Então, tinha uma conjuntura econômica diferente, um momento social diferente, a maneira de se relacionar empresa, mercado e sociedade também era diferente. E se a gente transportasse esse líder para hoje, coitado, ele ia ficar perdidinho. Porque, primeiramente, ele não conseguiria trabalhar temas tão contemporâneos como a diversidade, pensamento digital, pensamento maker, né? Então, ele já ficaria perdido. E isso é uma transformação natural. Uhum. Naquele momento, o líder adequado era aquele tipo. No momento em que nós estamos vivendo hoje, claro que muito mais complexo do que do passado, principalmente pelas questões de comunicação, de internet, de quebra de fronteiras, por isso que é mais complexo, o líder de hoje ele tem que ter 3 pilares para sustentar um comportamento de liderança. Primeiro, ele tem que ser maker, que é o que eu disse, né? Então ele tem que ser um fazedor, colocando na nossa linguagem. Traduzindo. Ele tem que ser um fazedor. Diferentemente daquele cara que está longe da operação. Né? Isso é um dos maiores problemas. Quem está pensando na estratégia está longe da operação. Isso é horrível. Então o líder de hoje ele tem que ser maker. Ele tem que ter pensamento, um outro termo que a gente utiliza é design thinking, né? Ele tem que ter um pensamento arquitetado, ele tem que ter esse pensamento desenhado, pensar a organização de maneira holística, e aí ele diminui essa distância que vem há muito tempo da estratégia e operação, a estratégia e a fazeção. E um ponto que é muito importante, Cíntia, e não tem como voltar atrás, é o pensamento digital. Então, ele tem que ser também digital. O digital não é a pessoa que gosta de rede social, não é isso não, tá? É pensamento holístico integrado ao digital. Então, imagina, até os processos, você sabe muito bem disso, os processos de recrutamento e seleção, cada vez mais,
ancorados em plataformas e ferramentas de suporte digitais, que a gente percebe hoje. Então, hoje você tem líderes, por exemplo, que utilizam ferramentas digitais para avaliar desempenho, para avaliar a satisfação da sua equipe, né? Nível de maturidade. Então, esses 3 pilares é o que o líder do passado, se ele fosse transportado hoje, ele teria que ter. E os líderes de hoje têm que ter, não tem como fugir disso. Tá? E não é muito difícil, né? Porque a conjuntura que nós estamos vivendo na sociedade possibilita isso. Uhum. O difícil são as complexidades, que é tratar isso, como que eu pego esse pilar, né? Essas 3 esferas, e aí é o verdadeiro malabarismo no dia a dia, essas 3 esferas de você tentando lidar com os problemas reais das empresas, Pessoas das reais. pessoas, exato, né? E trabalhar isso no dia a dia. Né? Como que eu vou ser digital com o cara da operação? Como que eu vou chegar próximo a isso? Não é? Como que eu vou tratar esses problemas reais do líder? Então, é isso que a gente coloca em questão. Bacana. E esse pensamento digital, na verdade, ele traz uma celeridade também para os processos, né? Eu acho que essas 3 esferas que você trouxe, porque hoje o mundo é muito volátil, as coisas mudam o tempo todo, novas tendências surgem a todo momento. Então, também a gente se amparar nessas 3 esferas, a gente ganha tempo, digamos assim, né? Sim, nossa, E é um muito. diferencial um diferencial competitivo também das organizações e das pessoas. Sim, sim. Você pega, por exemplo, processos de mensuração de efetividade de trabalho, por exemplo. Uhum. Ou vamos colocar algo mais próximo, satisfação dos colaboradores. Até os anos 2010, você pega aí finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000 até 2010, até o processo de compilação de pesquisas de satisfação de colaboradores, você fazia a pesquisa em janeiro, ela saía no outro janeiro. Às vezes a pessoa que respondeu nem está lá mais. Então, como que você calcula, como que você começa a medir, por exemplo, clima organizacional, absenteísmo, essa coisa toda que a gente sabe que tem nas organizações, e ficava muito moroso. Então, esse pensamento digital, né, e essas outras esferas que a gente está colocando aqui, ela traz uma resposta mais rápida aos anseios, né, da organização, dos colaboradores, e vai dar ao líder ferramentas mais concretas e rápidas para ele poder agir. Então, imagina, nossa, eu tenho um colaborador que ele era ótimo, mas ele está começando a demonstrar desmotivação, falta de interesse, pensar, não tá na empresa, né, com o pensamento focado na empresa. Com 3 meses, no máximo, você já consegue perceber isso com essas ferramentas, né? E você consegue, mais importante, resgatar esse colaborador. Deixa eu resgatá-lo, ver se realmente ele quer ficar conosco. E se ele não quiser ficar, tudo bem. Então, vamos colocar ele para uma outra oportunidade lá fora, mas também vamos ajudar ele, né? E que era diferente isso no passado. A gente pode fazer uma analogia, talvez, com as nossas fotos, né? Que antigamente a gente tinha que esperar revelar, o filme acabar e esperar revelar para a gente ver como é que ficou. E hoje, com a foto digital, a gente já consegue ter ali o retrato instantâneo, né? Olha só como que ficou. É um ganho inimaginável. Voltando nesse primeiro pilar que você falou, que é do maker, né? Que é do fazedor, tem-se uma ideia ainda de que o líder fica no escritório, né, com o ar-condicionado ligado, com a portinha toda linda, a sala toda linda, e só mandando as pessoas fazerem. Com essa visão, então, de maker, é o contrário, né, disso. É um cara que pensa estrategicamente, mas que também coloca a mão na massa para fazer. Exatamente, Cíntia. Esses novos pensamentos, eles invertem aquela pirâmide de organização que a gente tinha, né, que a gente aprende e vê, né, muito ainda desse resquício pós-revolução industrial,
que é essa pirâmide, né? Então a gente imagina a organização como uma pirâmide. Muitas hoje ainda são assim. Então você tem a pirâmide, o topo é a estratégia, que ficaria esse líder no ar-condicionado lá de cima olhando todo mundo. Uhum. No nível do meio a gente tem o tático, que seria os gerentes, né? E ali na base de sustentação, que eu gosto de colocar, seria a operação, o dia a dia. Esses novos modelos de gestão e de pensamentos de liderança, eles subvertem todo o pensamento que a gente tinha de construção como empresa. Então, eu falo que ele coloca de cabeça para baixo essa pirâmide. Então, olha só, se a estratégia estava em cima, quase que inalcançável, né? Nossa, que dificuldade de falar com o meu chefe, com o meu líder, né? Hoje a gente tem um pensamento totalmente ao contrário. Então, o chefe, eu esbarro com ele no corredor. E aí a gente Manda vai um falar... WhatsApp. Exato. Isso é muito legal, porque ele traz um valor agregado que não é um valor financeiro. É difícil calcular ele nesse sentido de capital financeiro, mas o valor agregado que ele traz no médio e no longo prazo, ele é muito forte. Quando eu vou fazer consultoria, quando eu estou nas aulas, eu falo o seguinte: basta um para falir a empresa. Ainda mais no momento que a gente está vivendo de tudo nas redes sociais e o acesso à tecnologia. Isso é tão importante que a gente vê vários movimentos assim. No LinkedIn, por exemplo, determinado funcionário que coloca o seu título lá, que trabalha em determinada empresa e faz um comentário, por exemplo, ofensivo, de segregação ou racista, enfim, que seja. Automaticamente, no mesmo momento, a gente liga o comentário do colaborador à empresa. A empresa. E aí, boicotes das empresas, as pessoas exigem explicações da empresa. E olha, não está errado. Porque nessa nova conjuntura de sociedade, está tudo misturado, tudo junto. Olha só, a gente está no momento de pandemia, utilizando a nossa estrutura residencial para traduzir numa esfera profissional. Aí, olha só que interessante, até aquelas questões que a gente trabalhava no passado, assim, nós temos que separar a vida profissional do pessoal. Poxa, no momento de pandemia, um desafio joga isso tudo por terra. Então, como que a gente coloca isso na realidade, no dia a dia? É isso. Esses desafios diários. Você traz a empresa para dentro de casa, né? Então, muda, né? Às vezes eu falava assim, trabalhei em empresas que era assim: olha, Gutenberg, você não pode trazer os seus problemas de casa para a empresa, né? É ótimo, né? Então, Vou usar as máscaras, né? Peraí. Vamos tirar essa máscara aqui, Gutenberg profissional, que nada, né? A gente vê grandes empresas com políticas de RH que pensam exatamente o contrário. A gente pode citar aqui várias. Nossa, Magazine Luiza, Nestlé, Avon, Natura agora, né, que era Avon, agora é Natura. Imagina isso, bancos com setores que vão ficar ad eterno, né, para a vida toda agora no home office. Então, acabou essa coisa dessa separação, né, tudo junto. E aí o maior desafio do líder, né, saber lidar com isso tudo. É o feed cultural, né, de cada um ali que soma a organização. Então, eu fiz até um vídeo com a Maiara falando sobre viagens, né, de como que as viagens despertam outros sentidos, a criatividade, tem várias vantagens. E eu já vi em alguns processos seletivos também, que as pessoas perguntam qual foi sua última viagem, qual foi o último livro que você leu, quais são os filmes que você se interessa, por que a empresa está ali querendo pegar a picuinha, querendo saber da minha vida pessoal. Não, ela quer saber qual que é a sua bagagem cultural, em que nível de criatividade você pode trazer para dentro da organização. Ou seja, igual você falou, né? Não tem essa separação, eu enquanto profissional e eu pessoal, é uma cola, né? Uma imagem ali que a gente vai passando. Exato. E por essas coisas que você disse, parece que o líder, então, tem que realmente dançar conforme a música, né? Essa habilidade, essa flexibilidade, adaptabilidade, resiliência.